Começa agora o Gospel News. Hoje é quinta-feira, dia 7 de maio de 2026. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Lula e Trump se reúnem na Casa Branca para tratar de segurança e energia. Operação mira senador Ciro Nogueira e primo de Daniel Vorcaro. Polícia Federal intercepta mensagens apontando pagamentos para favorecer o Banco Master. Anvisa determina recolhimento de produtos da marca IP após identificar risco de contaminação biológica. Porta-aviões dos Estados Unidos chega ao Rio de Janeiro para exercícios militares na próxima semana. Hantavírus gera preocupação internacional e países da Europa se mobilizam para evitar propagação do vírus. Suspeitos de torturar empregada doméstica são presos. E veja também, favela da Rocinha se prepara para a Copa do Mundo. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. O presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reuniram hoje em Washington para discutir temas econômicos e de segurança. O encontro começou na hora do almoço, no horário de Brasília. A reunião entre Lula e Trump aconteceu no horário do almoço nesta quinta-feira, mas acabou se estendendo mais do que o planejado. Os dois, depois da reunião, partiram para um almoço na Casa Branca. E mais tarde, Lula esteve na Embaixada Brasileira em Washington e conversou com os jornalistas. Questionado durante coletiva de imprensa após a reunião com Trump, o presidente Lula afirmou estar muito otimista em relação às mudanças nas questões tarifárias. Lula ainda destacou que Trump afirmou diversas vezes gostar muito do Brasil e disse ter muitos amigos próximos no país. O presidente brasileiro acrescentou que acredita que essa relação positiva possa ajudar no diálogo entre os dois governos. Já Trump foi às redes sociais elogiar o líder brasileiro. Em publicação, ele afirmou que a reunião correu muito bem e descreveu Lula como um presidente muito dinâmico. O presidente norte-americano também disse que a reunião de hoje deve render novos encontros nos próximos meses. A reunião entre os líderes durou cerca de 3 horas. Lula brincou com Trump sobre vistos para os jogadores brasileiros na Copa e disse, abre aspas, vamos vir aqui para ganhar, fecha aspas. O presidente brasileiro disse ter saído muito satisfeito da reunião com o líder norte-americano e defendeu soberania e democracia. A Polícia Federal deflagrou hoje uma nova fase da Operação Compliance Zero que investiga fraudes financeiras ligadas ao Banco Master. O senador Ciro Nogueira, presidente do Partido Progressistas, foi alvo de busca e apreensão. De acordo com a Polícia Federal, Ciro Nogueira recebeu vantagens indevidas do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Segundo o documento, o parlamentar teria apresentado uma emenda com o objetivo de ampliar a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, de R$ 250 mil para R$ 1 milhão. A Polícia Federal aponta ainda que Ciro Nogueira instrumentalizou o exercício do mandato em favor dos interesses privados de Vorcaro. A investigação aponta que o senador recebeu pagamentos mensais. As provas surgiram após a interceptação de diálogos entre Vorcaro e o operador financeiro Felipe Vorcaro. As mensagens detalham o funcionamento de um esquema entre uma empresa da família Vorcaro e uma outra do senador. Em janeiro do ano passado, Felipe Vorcaro relatou dificuldades em manter o fluxo de pagamento por conta do aumento da demanda. Alguns meses depois, Daniel Vorcaro, o dono do banco, cobrou o operador pelo atraso. Na sequência, Felipe Vorcaro questionou se os pagamentos deveriam continuar na ordem de 500 mil ou se poderia haver uma redução para 300 mil reais. Felipe Vorcaro, primo de Daniel, também foi alvo da operação desta quinta-feira. Segundo a decisão do ministro André Mendonça, Felipe atuava como responsável por executar movimentações financeiras, estruturar operações societárias e viabilizar repasses ligados ao grupo investigado. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que amplia os poderes do Executivo sobre as terras raras e oferece incentivos ao setor privado para explorar as reservas do país. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que amplia os poderes do Executivo sobre as terras raras e oferece incentivos ao setor privado para explorar as vastas reservas do país. A aprovação ocorre às vésperas de uma reunião nesta quinta entre o presidente Lula e seu colega americano Donald Trump na Casa Branca,
com uma agenda que inclui entre seus principais temas as terras raras. O projeto agora segue para ser discutido pelo Senado. O Brasil possui a segunda maior reserva mundial de terras raras, atrás apenas da China, mas carece de capacidade para exploração. O texto aprovado concede ao Executivo o poder de vetar acordos com empresas estrangeiras que possam afetar a segurança econômica ou geopolítica do Brasil e reserva para si o direito de aprovar a mudança do controle societário das companhias do setor. Essas decisões ficarão a cargo de um novo Conselho Especial de Minerais Críticos e Estratégicos. A iniciativa também prevê incentivos fiscais para empresas de mineração proporcionais ao valor agregado que gerarem no Brasil, elaborando, por exemplo, ímãs ou baterias. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, determinou hoje a suspensão da fabricação, comercialização e também o recolhimento de produtos da marca IP. Uma avaliação técnica identificou o risco de contaminação microbiológica em itens fabricados em uma unidade no interior de São Paulo. Segundo a Anvisa, as falhas nos sistemas de garantia da qualidade, produção e controle comprometem as boas práticas de fabricação. E entre os produtos bloqueados estão detergentes, lava-roupas e outros produtos de limpeza. A Anvisa pediu para que os consumidores suspendam o uso imediatamente. E em nota, a IP manifestou indignação com a decisão, classificou a medida como arbitrária e desproporcional e informou que vai recorrer. A empresa alegou ter laudos de análises independentes que comprovam que os produtos são totalmente seguros e adequados para consumo. E o porta-aviões dos Estados Unidos, USS, chegou hoje ao litoral do Rio de Janeiro para participar de exercícios militares com a Marinha Brasileira. As movimentações entre as duas forças estão marcadas para ocorrer entre segunda e quinta-feira da próxima semana. E o Irã recebeu uma proposta dos Estados Unidos para acabar com a guerra no Oriente Médio e reabrir o Estreito de Hormuz. Donald Trump afirmou que os países estão próximos de um acordo. De acordo com o portal de notícias Axios, um memorando de 14 pontos foi formulado pelo governo norte-americano e encaminhado para ser analisado pelas autoridades iranianas. As disposições abordadas na peça incluíram o compromisso do Irã com uma moratória no enriquecimento de urânio, a suspensão de sanções por Washington e o fim de qualquer restrição à navegação em Hormuz. O presidente Donald Trump disse que teve conversas boas com os iranianos nas últimas 24 horas e que é muito possível que haja um acordo. Mas mesmo apontando para um acordo, afirmou que os ataques podem retornar caso não haja um avanço. E após esse anúncio, as bolsas de valores na Ásia dispararam. Em meio às expectativas pelo fim da guerra, o preço do petróleo caiu para menos de $100. Donald Trump também está de olho no conflito entre Israel e Líbano, também no Oriente Médio. O governo israelense afirmou não ter tido conhecimento do memorando e retomou os ataques ao Líbano nesta semana. Hoje, o país anunciou que matou um comandante do Hezbollah em Beirute. Um juiz dos Estados Unidos publicou uma nota de suicídio que supostamente foi escrita pelo criminoso sexual Jeffrey Epstein. A versão oficial da morte dele ainda é questionada. Um juiz americano divulgou uma carta de suicídio supostamente escrita pelo criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein semanas antes de sua morte em uma prisão de Nova York. O companheiro de cela de Epstein disse ter encontrado a carta em um livro depois que o financista tentou suicídio sem sucesso algumas semanas antes de sua morte, em agosto de 2019. A carta permaneceu lacrada por anos como parte do processo criminal contra o companheiro de cela na Califórnia. Eles me investigaram durante meses, não encontraram nada, diz a nota manuscrita. É um privilégio poder escolher o momento de dizer adeus. O texto termina com: o que você quer que eu faça? Caia no choro? Não tem graça, não vale a pena. O juiz divulgou a carta após um pedido do The New York Times. Mesmo que o documento não tenha sido autenticado, foi publicado em meio a questionamentos sobre a morte de Epstein aos 66 anos, enquanto aguardava julgamento por acusações de tráfico sexual. Sua morte foi considerada suicídio, mas inúmeras falhas de segurança na prisão e a falta de imagem das câmeras de segurança alimentaram dúvidas persistentes sobre a versão oficial. Epstein foi encontrado ferido em sua cela no final de julho de 2019, no que as autoridades descreveram como uma tentativa frustrada de suicídio. O bilhete teria sido escrito antes desse incidente.
O caso Epstein continua a abalar o meio político americano e britânico à medida que os documentos relacionados à extensa investigação sobre a vida do criminoso sexual nos meses anteriores foram divulgados. E a Bolívia quer um acordo de cooperação tecnológica com os Estados Unidos para a industrialização do lítio. No mês passado, os dois países assinaram um acordo sobre o futuro dos minerais críticos. O chanceler boliviano Fernando Aramayo informou que a Bolívia busca um acordo de cooperação tecnológica com os Estados Unidos para desenvolver sua indústria de lítio. Apesar de ser a segunda nação com mais recursos desse mineral do mundo, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o país andino continua atrasado na exploração de lítio. O ministro das Relações Exteriores expressou o objetivo de que a Bolívia seja participante do cenário mundial da inovação, ao lado de indústrias estrangeiras que usam lítio como matéria-prima. O mercado norte-americano é fundamental, é um dos mais importantes desenvolvedores de tecnologia do mundo, e seria absurdo não aproveitar a questão do lítio e participar do potencial que suas inovações tecnológicas apresentam. No fim de abril, o governo boliviano e Washington assinaram um primeiro memorando de entendimento sobre minerais críticos, incluindo o lítio, para compartilhar conhecimentos e explorar formas de cooperação. Os Estados Unidos expressaram que estão interessados em garantir as cadeias de abastecimento. O chanceler afirmou ainda que o país também vai buscar aproximações de cooperação com outros países, como o Brasil e a Alemanha. De acordo com o Ministério da Mineração, a Bolívia produziu apenas 2.400 toneladas de lítio em 2025. O Serviço Geológico dos Estados Unidos estima que o Chile, terceiro maior produtor mundial do mineral, extraiu 56 mil toneladas. A Justiça de Israel rejeitou libertar o ativista brasileiro Thiago Ávila. Ele está preso desde a semana passada após tentar entrar no território palestino. Um tribunal confirmou em apelação a prorrogação até domingo da prisão do ativista brasileiro Thiago Ávila e do espanhol palestino Saif Abu Keshek, detidos pelas forças israelenses quando participavam de uma flotilha rumo a Gaza. Após serem detidos na quinta-feira em frente à costa da ilha grega de Creta, Ávila e Abu Keshek foram levados para Israel para interrogatório, enquanto os demais ativistas foram transferidos para uma ilha grega e libertados. Um tribunal israelense prorrogou na terça-feira a detenção dos dois até domingo, para permitir que a polícia tivesse mais tempo para interrogá-los, segundo seus advogados, que apresentaram recurso rejeitado nesta quarta. Ávila e Abu Keshek, com gemas nos tornozelos, compareceram pessoalmente à audiência do recurso nesta quarta-feira. A ONG israelense Adalah, que os representa, classificou a detenção como ilegal e denunciou que eles sofreram maus tratos contínuos durante a prisão. Segundo a ONG, eles estão em isolamento total, submetidos à iluminação intensa 24 horas por dia em suas celas e permaneciam vendados sempre que eram transferidos, inclusive durante exames médicos. As autoridades israelenses negam essas acusações. Brasil, Espanha e ONU pediram a libertação imediata deles. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia afirmou que o país avisou as embaixadas estrangeiras em Kiev sobre um ataque contra a capital. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse que o país avisou as embaixadas estrangeiras em Kiev que lançaria um ataque de retaliação contra a capital ucraniana caso a Ucrânia interrompa as comemorações do Dia da Vitória. O Ministério das Relações Exteriores de Moscou informou que o país enviou um aviso de retirada a diplomatas estrangeiros em Kiev. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia pede enfaticamente às autoridades do seu país a encararem esta declaração com a máxima responsabilidade e a garantirem a evacuação oportuna do pessoal de missões diplomáticas e de outras missões, assim como dos cidadãos da cidade de Kiev. Isto tem conexão com a inevitabilidade de um ataque de retaliação das Forças Armadas da Federação Russa contra Kiev, incluindo centros de tomada de decisão, caso o regime de Kiev implemente seus planos criminosos e terroristas durante a celebração da Grande Vitória. Em uma nota dirigida às embaixadas estrangeiras, a Rússia advertiu que lançaria um ataque de represália contra a capital ucraniana, caso a Ucrânia interrompesse as comemorações no fim de semana em Moscou. Todos os anos, em 9 de maio, a Rússia celebra o Dia da Vitória na Segunda Guerra Mundial com um grande desfile militar na Praça Vermelha. No início desta semana, o país declarou um cessar-fogo unilateral com a Ucrânia entre 8 e 9 de maio para coincidir com as comemorações. A Ucrânia propôs seu próprio cessar-fogo para esta quarta-feira, 6 de maio.
que foi ignorado pela Rússia. Um especialista da OMS garantiu que o primeiro caso de hantavírus no navio não poderia ter acontecido a bordo, porque o tempo de incubação indica um contágio anterior. Enquanto o navio de cruzeiro MV Rondios, no qual foram detectados vários casos de hantavírus, segue rumo às Ilhas Canárias, especialistas em saúde analisam a possível origem do surto. Uma pesquisadora da Organização Mundial da Saúde disse à AFP que o primeiro caso do vírus não poderia ter sido contraído na embarcação, que partiu de Ushuaia, na Argentina, em 1º de abril, com destino a Cabo Verde, onde chegou no último domingo. O período de incubação, que é o tempo entre a infecção pelo vírus e o aparecimento dos sintomas, varia de 1 semana, que é o mínimo documentado, a 6 semanas. Geralmente fica mais próximo de 2 ou 3 semanas. O homem que estava no navio, que embarcou em 1º de abril e começou a se sentir mal em 6 de abril, não poderia ter sido infectado no navio ou em uma das ilhas. Dos 8 casos confirmados e suspeitos de hantavírus, o primeiro a adoecer foi um passageiro holandês de 70 anos, que apresentou sintomas como febre, dor de cabeça e diarreia leve em 6 de abril e desenvolveu insuficiência respiratória em 11 de abril, quando morreu. O primeiro caso claramente teve exposição antes do embarque, portanto está com certeza ligado a um roedor. A esposa do holandês de 69 anos apresentou sintomas gastrointestinais quando acompanhou o corpo do marido até a costa do território britânico de Santa Helena em 24 de abril, antes de voar para Joanesburgo em 25 de abril e morrer no dia seguinte. O Ministério da Saúde da Argentina informou na quarta-feira que o casal havia viajado pelo Chile, Uruguai e Argentina antes de embarcar no MV Rondios. A Argentina possui 4 áreas endêmicas com diferentes genótipos de hantavírus, uma delas nas florestas andino-patagônicas, com presença da variedade andina, que se suspeita ser a cepa detectada no MV Rondios. E nessa reportagem especial você vai ver uma entrevista com um dos passageiros do navio. Ele conta a reação de todos a bordo após o anúncio da primeira morte por suspeita de hantavírus. Ruhi Chenet é um blogueiro de viagens que estava a bordo do MV Rondios quando o capitão anunciou a morte do primeiro passageiro, marcando o início de um surto de hantavírus. O turco relata ter ficado surpreso ao ver que a vida no navio de cruzeiro continuava normalmente apesar do caso. O capitão disse que no dia 12 de abril, às 9 horas da manhã, um dos passageiros infelizmente faleceu e acrescentou que foi por causas naturais e que não estávamos contaminados. A vida seguiu. Continuamos tomando café da manhã, almoçando e jantando juntos no refeitório, que era um buffet. Não estávamos usando máscaras. Não nos disseram para usá-las, e eles organizaram atividades em grupo e palestras como de costume. And they conducted group activities, lecture sessions, as usual. Chenet embarcou em Ushuaia, na Argentina, em 1º de abril, para fazer uma reportagem sobre uma de suas paradas, Tristão da Cunha, o remoto arquipélago no Atlântico Sul. De acordo com o youtuber, a viagem começou de forma idílica, com 59 tripulantes atendendo aos 88 passageiros, a maioria observadores de pássaros amadores com 60 anos ou mais. Mas na manhã de 26 de abril, 3 passageiros já haviam morrido, incluindo a esposa da primeira vítima. A tripulação sequer considerou a possibilidade de ser uma doença contagiosa, relembrou Chenet em uma entrevista por videoconferência. A Organização Mundial da Saúde afirmou que pelo menos outras 5 pessoas a bordo do navio haviam sido provavelmente infectadas com hantavírus, uma doença respiratória rara e potencialmente fatal. Alguns dias depois, o navio ancorou perto de Tristão da Cunha por um dia, situação que atormenta Chenet, que teme pelo pior cenário possível. A ilha remota carece de instalações médicas e profissionais de saúde suficientes. They are charging us around $10,000 per passengers. Eles cobraram cerca de $10.000 por passageiro, então acho que precaução é necessária. Um médico não foi suficiente. O único também ficou doente e acho que as normas para aceitar passageiros desde o início deveriam ter sido mais rigorosas. In the first place, should have been stricter. Chenet desembarcou no território ultramarino britânico de Santa Helena em 24 de abril, junto com cerca de 20 outros passageiros. No dia seguinte, o turco pegou um voo para a África do Sul, o mesmo voo da esposa da primeira vítima. A mulher morreu no dia seguinte. I wish we
Did not. Eu gostaria que não tivéssemos desembarcado lá depois da primeira fatalidade, porque havia cerca de 100 outras pessoas conosco e eles estavam interagindo com os moradores da ilha. With the islanders. Da África do Sul, Chenet e seu cinegrafista retornaram a Istambul. O MV Rondius, que estava em quarentena perto de Cabo Verde, zarpou na quarta-feira rumo às Ilhas Canárias, na Espanha. Um conhecido que ainda estava a bordo disse a Chenet que os passageiros agora estavam isolados em suas cabines, usando máscaras. E os governos da França, Holanda e Singapura investigam pacientes com suspeita da doença que não estiveram no cruzeiro MV Rondius. Segundo as autoridades, a origem do contágio fora do navio pode ter começado em um voo em Joanesburgo, na África do Sul. O jornal The New York Times afirmou também que 3 estados dos Estados Unidos, Califórnia, Geórgia e Arizona, monitoram pacientes com sintomas suspeitos da doença. Uma cidade francesa está em choque após uma adolescente de 14 anos morrer após ser esfaqueada enquanto caminhava para a escola. Um homem de 23 anos foi preso e os promotores dizem que o suspeito pode ser um ex-namorado da vítima. Tragédia na França. A cidade francesa de Fer-en-Tardenois estava em choque depois que uma adolescente de 14 anos morreu ao ser esfaqueada quando seguia para a escola. A menina foi encontrada gravemente ferida na manhã de quarta-feira em uma rua da localidade de 2.800 habitantes, no norte do país europeu. A menor morreu devido a múltiplos ferimentos de faca no pescoço antes da chegada do socorro. Um homem de 23 anos foi preso e os promotores dizem que o suspeito pode ser um ex-namorado da vítima. Estamos aterrorizados, parece algo que só se vê na televisão, mas não, acontece aqui também. Nunca tínhamos visto nada parecido, ficamos muito assustados. Temos medo, principalmente pelos nossos filhos. Na manhã desta quinta-feira, rosas brancas e velas foram colocadas em frente à entrada da escola secundária que a jovem frequentava. E no próximo bloco, suspeita de torturar empregada doméstica é presa em Teresina. E o Ministério Público denuncia professor universitário por abusar e explorar sexualmente crianças e adolescentes. A Justiça decretou hoje a prisão preventiva de Carolina Stella por suspeita de agredir e torturar uma doméstica grávida de 19 anos no Maranhão. Equipes da Polícia Civil estiveram na casa da empresária Carolina Stella para intimá-la a prestar depoimento, mas ela não foi encontrada no local. Carolina foi presa na manhã de hoje, em Teresina, no Piauí. Em vídeo divulgado nas redes sociais, a advogada dela, Nathalie Moraes, afirma que o mandado de prisão preventiva foi cumprido em Teresina e que a investigada vai responder pelo caso. A advogada afirmou que a empresária havia viajado para deixar um filho de 6 anos com pessoas de confiança. Mas a Secretaria de Estado da Segurança Pública do Maranhão indicou que Carolina foi presa quando tentava fugir. A empresária é suspeita de agredir e torturar uma doméstica grávida de 19 anos em Passo do Lumiar. Segundo a jovem, Carolina Stella deu socos e murros contra ela, além de puxões de cabelo. Ainda de acordo com o depoimento, a ex-patroa a acusou de ter roubado uma joia e passou horas procurando o objeto. O anel foi encontrado dentro de um cesto de roupas sujas. A jovem afirmou ainda que ela chegou a ser ameaçada de morte pela mulher caso contasse à polícia o que havia acontecido. A vítima afirmou que recebeu R$ 750 por pouco mais de 2 semanas de trabalho na casa da empresária e que trabalhava quase 10 horas por dia. Nesta quinta-feira, o policial militar Michael Bruno, suspeito de participar das agressões contra a jovem, se entregou à polícia. A Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil informou que prepara um relatório sobre os processos envolvendo a suspeita. E o ex-vereador e ex-secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente de Diadema, Wagner Feitosa, se envolveu em uma série de acidentes no centro da cidade e fugiu logo em seguida. Segundo a PM, ele bateu em 3 carros e atropelou uma moto com 2 pessoas. Wagner Feitosa afirmou que teve um mal-estar e perda momentânea de consciência, mas testemunhas disseram que ele estava dirigindo com sinais de embriaguez. Em nota, ele disse que presta todos os esclarecimentos às autoridades e que está oferecendo suporte aos feridos e família. O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou à Justiça o professor universitário e advogado Cordovil Antônio Nogueira, de 78 anos,
por abusar e explorar sexualmente crianças e adolescentes na zona norte da cidade. As investigações indicam que Cordovil Antônio se aproveitava da vulnerabilidade social das vítimas para se aproximar delas. Ele oferecia dinheiro, lanches e presentes como forma de aliciamento. De acordo com a promotoria, 3 vítimas já foram identificadas. Segundo a denúncia, após conquistar a confiança das vítimas, o acusado praticava os abusos na própria casa. Além dos crimes sexuais, ele também produzia registros em foto e vídeo, caracterizando exploração sexual e produção de material pornográfico. Durante as investigações, agentes encontraram mais de 8.000 arquivos com conteúdo sexual envolvendo crianças e adolescentes no celular do advogado. Segundo o Ministério Público do Estado, o volume do material levanta a suspeita de que o número de vítimas seja ainda maior do que o já identificado. O Ministério Público também pediu à Justiça uma indenização mínima de R$ 500 mil para cada vítima identificada. A seguir, Rolling Stones lança novo álbum no dia 10 de julho e os preparativos para a Copa do Mundo na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. O mais novo álbum dos Rolling Stones vai ser lançado agora dia 10 de julho. A banda apresentou uma prévia durante um encontro público em Nova York. Os Rolling Stones estão de volta. O lendário grupo de rock britânico anunciou o lançamento do novo álbum Foreign Tongues previsto para 10 de julho. A banda apresentou uma prévia durante um encontro público em Nova York. Mick Jagger exclamou ao lado de Keith Richards, com quem fundou o grupo em Londres em 1962, e Ronnie Wood, que se juntou aos Stones em 1976, que continuam se divertindo muito na área da música. Os 3 músicos britânicos conversaram com o apresentador e humorista Conan O'Brien sobre o novo disco diante de jornalistas e convidados reunidos no Brooklyn. Foreign Tongues será o 25º álbum de estúdio do grupo britânico. O último, Hackney Diamonds 2023, teve boa aceitação crítica e comercial, dando um novo impulso criativo ao grupo depois de 18 anos sem um álbum de estúdio original. Esse disco foi o primeiro lançado após a morte de seu histórico baterista Charles Watts em 2021. O álbum contará ainda com colaborações de outras lendas da música, como o ex-Beatle Paul McCartney e o líder do The Cure, Robert Smith. Como prévia, o grupo lançou o single Rough and Twisted numa edição limitada em vinil, sob o pseudônimo de The Cockroaches, uma referência às suas icônicas apresentações secretas nas décadas de 1970 e 1980. A empresa Anthropic anunciou uma parceria com a SpaceX para utilizar centros de dados da empresa para os projetos de inteligência artificial. A Anthropic anunciou uma parceria com a SpaceX, a empresa espacial de Elon Musk, para utilizar toda a capacidade de computação do centro de dados Colossus One, dedicado até agora à inteligência artificial do bilionário americano. A diretora de produtos da empresa, Amy Vora, informou que este novo acordo permitirá à Anthropic duplicar os limites de uso do Claude Code para seus assinantes dos planos Pro, Max, Team e Enterprise. A companhia está sob forte pressão para atender a crescente demanda na sua concorrência com a OpenAI, criadora do ChatGPT. Em uma conferência anual para desenvolvedores da Anthropic em São Francisco, Amy Vora afirmou que a ampliação de parcerias com empresas de computação busca beneficiar os desenvolvedores individuais e das pequenas equipes. A Anthropic é a desenvolvedora da inteligência artificial Claude. O Parlamento Europeu aprovou hoje uma medida para proibir que ferramentas de inteligência artificial gerem imagens sexuais falsas, sem o consentimento das pessoas. A discussão começou após o chatbot Grok, da rede social X, permitir comandos que criassem imagens de adultos e crianças nuas a partir de fotos publicadas nas redes sociais. A nova regulamentação será aplicada a partir de 2 de dezembro deste ano. E olha só, ontem o Paris Saint-Germain garantiu a vaga na final da Liga dos Campeões após empatar com o Bayern de Munique. Mas após a classificação, a cidade de Paris se transformou em um cenário de guerra durante as celebrações. 127 pessoas foram presas. O Ministério do Interior francês anunciou nesta quinta-feira que 127 pessoas foram detidas na área metropolitana de Paris em confrontos e tumultos nas comemorações pela classificação do Paris Saint-Germain para a final da Liga dos Campeões.
O incidente deixou 34 feridos, um deles em estado grave. O PSG eliminou o Bayern de Munique nas semifinais, com um empate por 1-1 no jogo de volta, depois da vitória por 5-4 na partida de ida. Antes costumava haver festa por toda a Champs-Élysées. Este ano foi meio estragado pela polícia. Honestamente, eu entendo, mas vamos comemorar. Não é nada demais, não é um problema. É realmente o fato de que a polícia lança gás lacrimogêneo para todos os lados. O gás chega até nós, é brutal. Isso realmente estraga a festa. O Ministério Público disse que as prisões foram motivadas por uma manifestação com o objetivo de cometer atos de violência, pelo uso de fogos de artifício e por incêndio criminoso. Diversos veículos foram danificados durante os distúrbios. A final da Liga dos Campeões entre PSG e Arsenal será disputada no dia 30 de maio, em Budapeste, na Hungria. E o Corinthians entrou em campo pela Copa Libertadores, ficou no empate com o Santa Fé fora de casa. E no segundo tempo, o Rodalega recebeu dentro da área e abriu o placar. Nos últimos minutos da partida, o Corinthians chegou ao empate com Gustavo Henrique. O zagueiro subiu sozinho dentro da área e garantiu mais um ponto para o Timão. E faltam 35 dias para a Copa do Mundo. E a favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, já recebeu as primeiras decorações. As ruas da comunidade estão sendo pintadas por diferentes artistas com as cores do Brasil para receber milhares de torcedores. Tem muita coisa envolvida quando se trata de uma Copa do Mundo. Há sempre o sonho do próximo título, no caso o Hexa, a ansiedade pela chuva de gols e partidas eletrizantes e a união para mudar o cenário do dia a dia. Na Rocinha, assim como em muitos outros bairros e comunidades do Brasil, a torcida se junta para deixar tudo verde e amarelo. Uma tradição que voltou a ganhar força neste popular ponto do Rio. A Rocinha tem esse histórico, nessa época de Copa do Mundo, de brindar a comunidade com essas pinturas, enfeites de rua, e isso se perdeu ao longo do tempo. Então, agora estamos resgatando essa memória, resgatando essa parte da nossa história e movimentando a favela como um todo. A principal rua da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro, foi coberta pelas cores da bandeira nacional em sinuosas linhas de arte urbana. Um trabalho que precisa focar nos detalhes e que ajuda a mostrar que uma comunidade vai muito além dos preconceitos. Isso aqui, para mim como artista que mora e cresceu aqui, isso aqui é muito significativo, né? Porque é muitas mãos envolvidas, né? É algo que vai trazer retorno para a comunidade. Acho que a intenção de trazer isso para a comunidade é isso, né? Fazer a gente acreditar um pouco mais no Brasil, que não vem num momento bom, e trazer cor, né? Trazer cor sempre é bom. Para muitos brasileiros, a Copa do Mundo é aquele momento em que tudo aponta para a confraternização. Por que não ajudar a criar com arte memórias para daqui a 10, 20, 50 anos? Com tanta beleza, pelo menos uma vitória fora de campo já está garantida. E o Gospel News desta quinta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. Até lá!